Você sabia que o ego, o nosso desejo incessante de estar certo e ser validado, é o maior responsável por 65% dos fracassos empresariais e pela maioria dos conflitos destrutivos em relacionamentos? O seu ego não é apenas uma fraqueza de personalidade. Ele é o seu inimigo invisível, uma falha estratégica que te impede de ver a realidade. O lendário Miyamoto Musashi identificou esse sabotador séculos atrás e codificou a solução em uma regra brutalmente honesta. Pense pouco sobre si mesmo e profundamente sobre o mundo. Este princípio não é um convite à submissão ou a se diminuir, é o convite à supremacia da clareza. Musashi sabia que quanto mais você pensa apenas em si mesmo, menos você enxerga a realidade ao redor. E quem enxerga pouco, luta mal, na vida, na guerra e no mercado. Fique comigo, pois vou desmantelar o custo exato do ego no seu sucesso e vou te entregar o método da visão de paisagem, a técnica de 3 passos para dominar o seu ego e enxergar padrões e intenções antes que seus adversários sequer percebam a ameaça. O ego te aprisiona em uma bolha de vaidade e orgulho, onde o seu único objetivo é proteger a sua imagem e não evoluir. A nossa promessa é te libertar dessa bolha. Enquanto eu preparo para revelar por que o guerreiro egocêntrico sempre morre, já deixa o seu like neste vídeo para provar ao algoritmo que você valoriza a sabedoria estratégica e se inscreve. E me diga nos comentários, qual foi a última vez que o seu orgulho te impediu de pedir ajuda ou admitir um erro? É hora de entender o verdadeiro custo do ego. Musashi não era contra a autoconfiança, mas era contra a cegueira unilateral que transforma a autoconfiança em arrogância. O princípio é sobre humildade estratégica, visão ampla e uma mente aberta capaz de aprender. O guerreiro que se coloca como o centro do universo nunca consegue perceber as intenções do inimigo ou a mudança do terreno. Se o ego é a cegueira, qual é a falha tática mais comum que surge no guerreiro quando ele começa a superestimar sua própria força e a subestimar o mundo? Se o ego é a cegueira, a falha tática mais comum que surge no guerreiro egocêntrico é a distorção da realidade. Musashi diria: pare de olhar o espelho, comece a olhar a paisagem. A mente que pensa demais em si mesma é prisioneira do espelho. O único objetivo se torna proteger a imagem refletida. Estou parecendo forte? Vão me julgar? Eu estou certo? Essa autocentralização é o oposto da humildade estratégica. O egoísmo não é apenas um traço de caráter, é a maior falha tática, pois leva a 2 falhas de percepção catastróficas: superestimação da própria força. O ego inflado leva o guerreiro a acreditar que está pronto demais, forte demais, e que seu sucesso passado é garantia de sucesso futuro. Isso o impede de treinar com a intensidade necessária ou de buscar novas técnicas. No mundo moderno, isso é o empreendedor que se recusa a pivotar porque está convencido de que sua ideia original é infalível. Subestimação do mundo e do inimigo. O ego, ao focar internamente, negligencia a observação do ambiente. O guerreiro egocêntrico subestima o inimigo, ignora o aviso de mudança no terreno ou despreza o conselho de um mentor. Ele age com desprezo e surpresa quando a realidade finalmente o atinge. Musashi não dizia para você se diminuir, mas para parar de se colocar como o centro da análise. Sua força e seu valor são um dado no universo de dados. Mas se você só olhar para esse dado, você ignora todos os outros. A fraqueza do seu adversário, a força oculta do mercado ou a intenção real de um concorrente. O egocentrismo transforma todas as informações externas em questões pessoais. Um feedback negativo não é uma oportunidade de aprendizado, mas sim um ataque ao seu valor. Uma crítica não é uma correção, é um julgamento. Essa reação defensiva fecha a mente para a verdade, garantindo que a evolução seja interrompida. Quem vive para proteger o ego nunca pode se fortalecer, pois o fortalecimento exige admitir a fraqueza. Se o egoísmo nos cega para o aprendizado, qual é o destino inevitável do guerreiro que, no campo de batalha,
toma decisões baseadas unicamente na vaidade e no orgulho ferido? Se o egoísmo nos cega para o aprendizado, o destino inevitável do guerreiro que toma decisões baseadas unicamente na vaidade e no orgulho ferido é a morte estratégica. Musashi não usava metáforas suaves sobre o ego. Ele era direto. O guerreiro egocêntrico morre. O orgulho não é uma virtude, é um buraco na armadura. O guerreiro egocêntrico, ao ser provocado, reage com orgulho. Ele não pode recuar, não pode admitir que está errado e não pode mudar sua estratégia mesmo quando os fatos a desmentem. Ele se torna refém da sua própria imagem. Pense no custo da vaidade. Reação impulsiva. O guerreiro vaidoso reage emocionalmente ao feedback ou à crítica. Ele não processa a informação, ele apenas defende seu valor. Essa reação impulsiva o faz avançar em situações de desvantagem, transformando a vaidade em um alvo fácil. Paralisia do aprendizado. O guerreiro egocêntrico está convencido de que sabe tudo. Ele não aprende com ninguém, se fecha para novas técnicas e rejeita qualquer crítica. A evolução para ele é impossível, pois a evolução exige humildade, a admissão de que o seu conhecimento atual é incompleto. Decisões por imagem. Ele toma decisões para parecer forte ou rico, e não para ser forte ou rico. Ele investe em ostentação, não em infraestrutura. Ele escolhe o duelo mais visível, não o mais estratégico. O guerreiro que observa o mundo, por outro lado, usa a humildade como arma. Ele está sempre pronto para aprender com a derrota e com a vitória. Ele não se importa em parecer fraco por um momento, desde que isso o torne mais forte no longo prazo. Ele se curva ao fato, não ao sentimento. Musashi não tolerava o ego porque ele transforma a vida em um ciclo de autossabotagem. O sucesso duradouro nunca vem do peito estufado, mas da mente afiada, capaz de se ajustar friamente a qualquer nova informação. Se o ego é a negação da realidade em favor da imagem, o que acontece no nosso cérebro que nos faz transformar informações neutras em ataques pessoais contra o nosso valor? Se o ego é a negação da realidade em favor da imagem, o que acontece no nosso cérebro que nos faz transformar informações neutras em ataques pessoais contra o nosso valor? A culpa reside no viés de confirmação e no modo como o cérebro processa o eu. Nosso cérebro não é neutro, ele é otimizado para a autopreservação, tanto física quanto psicológica. Quando processamos informações, tendemos a favorecer aquelas que confirmam o que já acreditamos sobre nós mesmos, nosso self-concept. Este é o viés de confirmação. O ego se manifesta quando essa autopreservação se torna excessiva. O cérebro egocêntrico transforma a crítica, um dado externo, em uma ameaça, um julgamento interno, transformando o fato em ataque. Quando você recebe um feedback sobre um erro em um projeto, a informação "o projeto X falhou" deveria ser processada pelo córtex pré-frontal, CPF, como um dado para correção. No entanto, o ego intercepta essa informação e a amígdala dispara: "Eu sou um fracasso", ou "eles estão tentando me derrubar". O ego não permite que o fato seja neutro, ele exige que o fato seja sobre você. O custo do viés. Esse viés de confirmação nos aprisiona em uma bolha de saber tudo. O guerreiro egocêntrico busca apenas evidências de que está certo e ignora todas as evidências de que pode estar errado, cortando-se da fonte vital de aprendizado. Você se fecha para o mundo em nome da proteção do seu ego frágil. Musashi, ao instruir o guerreiro a pensar pouco sobre si mesmo, estava ordenando um reset cognitivo, uma desvinculação entre o dado, o terreno, o inimigo, o erro e a identidade, o quão bom você se sente hoje. Ele estava pedindo para você desligar o viés de confirmação. A verdadeira força não reside em acreditar cegamente na própria excelência, mas sim em ter a humildade estratégica para aceitar a verdade mais feia, porque só a verdade permite a evolução. Quem opera com humildade estratégica está sempre pronto para aprender e, portanto, sempre um passo à frente. Se o ego nos cega para o que está acontecendo aqui e agora, o que Musashi nos instrui a fazer ativamente
para treinar a mente a pensar profundamente sobre o mundo e antecipar o futuro? Se o ego nos cega para o que está acontecendo aqui e agora, Musashi nos instrui a desviar ativamente a energia do eu para o mundo. Pensar profundamente sobre o mundo não é uma atividade passiva, é um imperativo estratégico que transforma a mente em uma ferramenta preditiva e não meramente reativa. O guerreiro que observa o mundo não está olhando o espelho, ele está olhando a paisagem. O que Musashi ensinava era a importância de entender os sistemas subjacentes que regem a realidade e não apenas o evento superficial. Para ter uma mente afiada, o estrategista precisa se dedicar ao estudo de 4 pilares essenciais: história e padrões. Musashi não estava apenas interessado em duelos, ele estudava a história da guerra. O mundo, em essência, repete padrões. Pensar profundamente sobre o mundo é entender que os erros e acertos do passado se manifestarão novamente no seu presente. Quem não estuda a história reage com surpresa. Quem estuda, antecipa. Psicologia e comportamento humano. Um estrategista precisa entender a intenção por trás da ação. Musashi era mestre em ler o corpo e a mente do seu adversário, o medo, a hesitação, o blefe. No mundo moderno, isso significa analisar a intenção real de um parceiro de negócios, a motivação de um cliente ou os vícios de um concorrente. Sistemas e terreno. O guerreiro precisa entender o terreno. No mundo moderno, o terreno são os sistemas econômicos, sociais e tecnológicos. Pensar profundamente sobre o mundo é saber como a tecnologia realmente funciona, como a política afeta o mercado ou como a cultura influencia o consumo. O guerreiro egocêntrico reage à ofensa. O estrategista que pensa profundamente sobre o mundo antecipa o ataque e já está se posicionando para a vitória antes mesmo que o ataque seja lançado. Ele aprende com tudo, com a derrota do inimigo, com a dificuldade do terreno e com o erro dos outros. Musashi dizia: quem enxerga pouco, luta mal. A sua mente afiada é o resultado de uma curiosidade incessante e de uma humildade constante que te força a buscar conhecimento além das suas próprias fronteiras. Se a chave para a antecipação é desviar o foco do eu, como podemos, na prática, parar de transformar cada evento cotidiano em uma história pessoal sobre nossa imagem? Se a chave para a antecipação é desviar o foco do eu, o próximo passo prático de Musashi é dominar a regra do não pessoal. O ego sobrevive transformando dados neutros em narrativas pessoais dramáticas. A lucidez exige que você pare de fazer histórias sobre você. Essa regra é crucial para a liberdade emocional e estratégica. No dia a dia, somos bombardeados por informações que o nosso ego tenta imediatamente interpretar como um ataque ou um julgamento. O seu chefe critica o relatório. O ego diz: ele me odeia, eu sou incompetente. O seu cliente escolhe o concorrente. O ego diz: eu não sou bom o suficiente. Musashi nos lembra: nem tudo é pessoal, nem tudo é ataque, nem tudo é julgamento. O exercício é simples, mas transforma sua capacidade de aprendizado. Observar mais, reagir menos. Quando o feedback vier, não reaja com a amígdala defensiva. Dê a pausa de 10 segundos e observe o feedback como uma peça de informação no universo. Parte 4. O relatório é ruim. Fato. Não. Eu sou ruim. Narrativa. A despersonalização. Treine-se a enxergar as ações dos outros como sendo sobre eles e não sobre você. Se alguém está sendo rude, é provável que seja um reflexo do estado interno, do medo ou do estresse dessa pessoa, e não um julgamento calibrado sobre seu valor. Essa despersonalização é o que permite ao estrategista manter a frieza. O ganho de liberdade. Quando você para de internalizar o feedback como ataque, você se liberta da necessidade de passar 100% da sua energia defendendo a sua imagem. Essa energia é imediatamente liberada para a ação estratégica, corrigindo o relatório, melhorando o produto ou analisando o mercado. Parte 5.
O guerreiro egocêntrico está sempre exausto porque está lutando contra a negação e contra a realidade. O guerreiro que aplica a regra do não pessoal está sempre energizado, porque só luta contra problemas reais e não contra fantasmas do seu ego. Essa é a essência da humildade estratégica em ação. Se a aplicação da regra do não pessoal é fundamental para o aprendizado, quais são os 5 passos práticos que Musashi codificou para que possamos treinar a visão ampla e garantir que a humildade se torne um hábito? Se a aplicação da regra do não pessoal é fundamental para o aprendizado, Musashi codificou o treinamento da visão ampla em 5 passos práticos que garantem que sua mente evolua continuamente, superando a estagnação do ego. O objetivo é afiar a mente para que ela se torne um recipiente que absorve toda a informação relevante do mundo. Aqui estão os 5 pilares do treinamento do guerreiro observador. Diminuir o orgulho. Abrir a mente. O primeiro passo é reconhecer que a sua ignorância é vastíssima e que o seu conhecimento atual é limitado. O orgulho é o único obstáculo real para o aprendizado. Treine a abertura. Peça feedback ativamente, especialmente de pessoas que discordam de você. Quem aprende é quem se abre. Quem se fecha, atrofia. Treine o olhar amplo, visão periférica. No duelo, Musashi não olhava apenas a espada do oponente. Ele olhava o corpo inteiro, o terreno e a intenção. No dia a dia, treine a visão periférica. Em uma reunião, observe não apenas quem está falando, mas a linguagem corporal de quem está ouvindo. Em um mercado, observe não apenas o seu produto, mas o ecossistema e os produtos adjacentes. Observe mais, reaja menos. Torne-se um colecionador de dados, não um comentarista. Antes de emitir uma opinião, pergunte-se: eu tenho dados suficientes sobre o terreno para que minha opinião seja válida? Essa disciplina transforma você em um estrategista preditivo, e não em um reativo barulhento. Estude os sistemas, o mundo. Conforme discutido na parte 5, invista tempo para estudar as leis que regem o mundo além da sua profissão. História, para entender padrões, psicologia comportamental, para entender intenções, e economia, para entender o fluxo de recursos. Musashi era um estudioso do Tao, dos caminhos universais. Rejeite a comparação. O ego adora se comparar. Eu sou melhor ou pior do que ele. Essa comparação drena energia e desvia o foco do seu próprio caminho. O guerreiro que observa o mundo não se compara a ninguém. Ele compara seu desempenho atual com seu potencial máximo. Esses passos transformam a mente de um espelho defensivo em uma lente que absorve a paisagem com total objetividade. A vitória não é um ato de talento, mas o resultado de uma mente que treinou a ver a realidade com a máxima clareza possível. Se a mente afiada é o produto desse treinamento contínuo, como podemos sintetizar o método de Musashi para garantir que a visão de paisagem seja o seu padrão de resposta e não uma exceção? Se a mente afiada é o produto desse treinamento contínuo, a síntese de Musashi é o método da visão de paisagem, garantindo que a sua resposta ao mundo seja sempre estratégica e nunca egocêntrica. O método da visão de paisagem é o seu manual de desvio de foco, libertando-o da tirania do eu. Desvinculação, o não pessoal. Treine-se a enxergar feedback, crítica ou falha como dados neutros no ambiente, nunca como um ataque direto ao seu valor ou identidade. Parte 6. O olhar amplo, a absorção. Utilize sua energia mental para absorver ativamente o terreno, sistemas, psicologia, padrões, em vez de defendê-lo. Estude o mundo para antecipar, não para reagir. Parte 5 e 7. A humildade estratégica. Mantenha a mente permanentemente aberta. Aceite que o seu orgulho é o seu maior ponto cego e que a sua maior fonte de força reside em admitir o que você ainda não sabe. Musashi nos deu a fórmula final da evolução: menos ego, mais visão, menos eu, menos mais entendimento, menos orgulho, menos mais sabedoria. A vitória duradoura nunca vem do peito estufado,
mas da mente afiada que enxerga o todo. Seja o estrategista que observa profundamente o mundo e supera o que só observa a si mesmo. Se este vídeo desbloqueou a sua visão sobre o custo real do ego, aqui estão os seus próximos passos práticos. Qual é o sistema, mercado, psicologia humana, história, que você vai começar a estudar profundamente esta semana para aplicar o princípio de Musashi? Compartilhe seu objetivo de estudo. Compartilhe este vídeo com aquele amigo inteligente que você sabe que está sendo sabotado pelo próprio orgulho. Para aplicar a humildade estratégica nas suas finanças e nunca mais subestimar o mercado, clique no vídeo que aparece na tela agora, os 3 maiores erros do ego no investimento. Lembre-se, o campo de batalha é vasto. Pare de se concentrar em seu próprio reflexo.